Que vai encerrar. Olá, boa noite. Primeira vez aí que a gente faz pelo Face, né? Então, não sabemos direito como é que vai acontecer, né? Não pelo Face, né? Porque na realidade os nossos encontros de domingo são pelo Face, mas a gente usa o celular e aqui a gente está usando o computador, né? Então, talvez um pouco diferente, né? A gente vai aguardar uns 2, 3 minutinhos para iniciar, né? Esperando algumas pessoas que ficaram de entrar e a gente já vai começar, né? Então, aguardando um pouquinho, né? Para a gente poder conversar um pouquinho, né? Sobre o xamanismo estelar, né? E quem for entrando também, se puder colocar ali um Oi. oi, até para a gente saber se estão ouvindo bem, se tá dando tudo certo. Então, Até gostaria de ver. a Margarida Cunha, que já Tá nos escutando, Margarida? Que a gente não conseguiu fazer teste, nada. Só dá um retorninho aí se está escutando, por favor. bem, olá Maria Fangueiro, Maria Cozima, a Luísa. Só precisamos saber se vocês estão nos escutando antes da gente começar. Se alguém puder nos avisar. Se tá bom o som, a Tuga Martins. Ô, Tuguita, que legal. Coisa boa a gente poder estar aí um pouquinho junto, né? Eu, apesar de estar de óculos, eu tô meio cegueta nos últimos dias, Elas disseram que né? estão escutando bem, dá para Joia, já contar. né? Obrigada. Então, de vez em quando eu vou dar uma espichada no pescoço aqui para ver quem é que está aqui com a gente. E a Márcia está com a visão mais jovem, mais fresca, né? Ela vai trazendo aí quem está aí com a gente, né? Então, pessoal, a nossa proposta hoje é falar um pouquinho mais sobre o xamanismo estelar, né? Que na realidade é uma coisa muito antiga, né? Tanto o xamanismo como a conexão com as estrelas é uma coisa muito antiga, né? Só que a gente está nesses tempos atuais, a gente está revisitando, né? Esses conhecimentos, essas conexões, né? E nos últimos tempos eu tenho gostado de trabalhar com esse tema, né? Xamanismo estelar, né? Porque ele junta dois grandes caminhos para mim, né? Um que é o do xamanismo, né? E o outro que é o da cosmologia energética, né? Que é a nossa jornada às estrelas, né? Então, a proposta hoje é a gente falar um pouquinho, né, desse xamanismo estelar, né? E dessas conexões, né? A nossa intenção é mais ou menos um papo aí de no máximo 1 hora, né? E lá para o final, tipo 15, 20 minutos antes da gente encerrar, a gente fazer uma troca, né? Onde vocês podem perguntar alguma coisa e a gente vai tentar responder, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, né, nessa questão do xamanismo estelar, né, é em relação ao primeiro caminho, né, o meu primeiro caminho, né, que começou com o xamanismo mesmo antes de eu ter consciência que o que eu estava fazendo, o que eu estava estudando, o que eu estava praticando era xamanismo, né? A gente não usava esses nomes, né? E aí eu estou falando de mais de 30 anos atrás, né? Onde começou, né, essas conexões. E teve uma outra parte ainda anterior, né, que foi quando eu comecei a estudar, principalmente, o ocultismo, o hermetismo, né? Que já era xamanismo também, né? Porque era sabedoria
druídica, celta, né, principalmente a sabedoria que vem, né, dos povos da Europa, né, dos povos europeus, né, e dos povos tradicionais daquela região, né. Então, essa aí foi, na realidade, a grande arrancada, né. Depois entrou o xamanismo, né, através do conhecimento da cosmologia, né, que hoje a gente chama de cosmologia energética também, né, e depois, há 20 anos atrás, com a chegada dos tambores, né. Os tambores, eles chegaram por meio de um sonho, né, eles chegaram através de sonho, onde eu recebi toda a intuição, né, toda a forma de trabalhar com eles. Ainda essa semana eu estava conversando com umas pessoas e eu estava comentando sobre essa questão, né, dessa medicina do tambor, né. Eu nunca levei o tambor, né, o tambor é que sempre me levou, né. Então o que eu fiz foi escutar essas mensagens e me disponibilizar o caminho, né. Que é o que muita gente, né, tem muitas pessoas aí que estão nesse dilema, né? Sigo o caminho ou continuo dentro do sistema? Eu não estou dizendo que vocês devem sair do sistema, né? Na realidade, para cada pessoa vai ter um momento certo, né, de sair do sistema, né, e entrar numa outra dimensão, né, de trabalho. O que eu posso dizer é que quanto mais eu me conectei, mais o caminho começou a se abrir e mais eu consegui começar a caminhar, né? Com essa caminhada, hoje a gente conhece muita gente, até uns anos atrás, muita gente no Brasil e agora muita gente também fora do Brasil, né? A gente está atingindo aí lugares que a gente nem imaginava, né? E de 2 anos e pouco para cá, né, trabalhos presenciais em Portugal, né? Então a coisa começou a ganhar outra dimensão que eu não esperava, né? Não esperava, pedia alguma coisa, mas eu não sabia o que é realmente que ia acontecer, né? Então quando a gente traz esse xamanismo, né, eh, eh, estelar, né, que é o termo que a gente está usando, a gente traz um pouquinho de toda essa história, de todo esse caminho, né? Então eu sempre acreditei, né, na vida fora da Terra, né? E por meio do xamanismo, o xamanismo tradicional, o xamanismo terra, né? Eu comecei a ver que muitos povos nativos que habitam essa terra, né? Povos antigos e povos muito antigos, né? A grande maioria sempre teve uma conexão muito grande com esses seres de fora da Terra. Tanto que hoje a gente tem alguns programas, né, de, em TV, canal fechado, aberto, que fala da presença, né, desses seres na Terra e das suas marcas, né? E tem muitas dessas marcas que não tem como a gente negar, né? Não foram feitas por seres terráqueos, né? Foram feitas por seres, eu acredito, seres que vieram de fora, né? E, e aí, com essa coisa do xamanismo e com essa crença que eu tenho, né, do fora, né, da Terra, eu comecei a conectar através da cosmologia, né, da cosmologia energética, a força desse movimento fora da Terra, né? E isso aí trouxe uma conexão muito grande para o xamanismo que a gente pratica aqui na Terra, é o xamanismo que está nas tradições, que está nos rituais, que está num temascal, que está numa dança do sol, uma busca da visão, nos rituais de fogo, de fogueira, junto com as conexões das vibrações e das energias que vêm de fora, né? E dentro da visão, né, da cosmologia, essa conexão ela se dá através das constelações, né, ou seja, das estrelas e dos planetas, que quando se aproximam da Terra, essa energia, ela vai pulsar através das cores. Então, quando a gente trabalha dentro da cosmologia com as cores, né, a gente está trabalhando com essas conexões, com essas potencializações.
e que os nativos já trabalhavam há muito tempo. A gente tem algumas pessoas na nossa atualidade que tem a capacidade da leitura de aura, a leitura das energias, e a grande maioria delas, quando a gente conversa, elas veem, né, essas auras, né, e essas energias, também através de cores. Então, esse xamanismo e essa cosmovisão estelar tem uma conexão muito grande com a vibração das cores. E pela cosmologia, né, a gente vai olhar essas potencializações das cores e tem como a gente ver como é que essas cores pulsam, né, no nosso dia, como é que elas são usadas. E uma coisa importante assim, em relação ao xamanismo e à cosmologia, né, essa cosmologia estelar, né, é justamente a atenção, né? É prestar atenção naquilo que está sendo falado, né? Naquilo que está sendo mostrado. O xamanismo tem isso muito forte, esse xamanismo da terra, né? Onde a gente olha e aprende com os animais, aprende com as plantas, aprende com as pedras. Inclusive, há pouco tempo atrás, aí, questão de uma hora mais ou menos, nós estávamos com um grupo, né, de jogadores das pedras, né, que tem o jogo das pedras, que é um jogo de autoconhecimento, onde a gente junta 64 pedras, 64 palavras e começa a trabalhar com essas palavras e com essas pedras a fim de trazer um autoconhecimento. Então a gente estava há uma hora atrás com um grupo de jogadores aonde a gente estava escutando, né, a fala das pedras para nos ensinar. E elas são muito sábias. Então, quando a gente olha assim, esse xamanismo estelar, que traz um pouco desse conhecimento, né? E o xamanismo da terra, que também traz esse conhecimento, para mim não tem como não juntar esses dois caminhos, né? Na relação das pedras que vão para dentro de um temascal e desprende através do calor a sabedoria dessas anciãs, né, que são as pedras, né? E na sabedoria da cosmologia, com suas cores, com suas conexões, que através das pedras também acaba se manifestando, né? Então, o trabalho que a gente tem feito, né, e que é um trabalho que eu já fazia há bastante tempo, né, há 20 anos, trabalhando na estrada com os tambores e com a sabedoria da cosmologia, ele teve uma grande potencialização nesse período de pandemia, né, nesse período de quarentena, justamente por conta da tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela nos auxiliou a levar mais adiante esse conhecimento. Então, esse conhecimento, à medida que ele entrou, né, nesse movimento da tecnologia, dos online, ele começou a expandir, começou a ganhar outros rumos, né? E esse conhecimento também é uma coisa que para mim é muito importante, porque eu gosto disso, eu sou assim, eu gosto muito da simplicidade, eu não gosto de coisa complicada, né? Eu não gosto de um ritual que tu tenha que levar 30 dias para ter um resultado, sabe? Que tu tenha que levar muito tempo aprontando esse ritual. Eu gosto de coisas rápidas e gosto do ritual, né? Então, rituais simples, para mim, eles são os mais fortes. E na cosmologia energética, né, e um pouco no xamanismo da Terra, eu encontrei essas possibilidades, esses caminhos. Então, à medida que eu fui usando, eles foram aparecendo, né, foram aparecendo o resultado, as pessoas foram se aproximando, foram chegando. E o mais interessante é que nesses grupos todos que a gente tem trabalhado, né, que a gente tem feito, os resultados que as pessoas nos trazem, que comentam com a gente, ó, tal coisa funcionou, sabe? De uma maneira simples. E qual é o simples que eu vou falar, que eu quero contar? É da gente poder usar sem muita ferramenta, sabe? O fato de eu usar uma cor com consciência e com intenção, eu mudo a minha vibração. Então, o exemplo, né, que eu vou dar, eu estou com a minha energia muito baixa, o que que eu preciso fazer?
na visão da cosmologia energética, eu preciso usar a energia vermelha, né? Eu preciso usar vermelho, né? Então eu posso vestir alguma coisa vermelha e intencionar que eu estou colocando esse vermelho para potencializar essa energia que eu tô em falta, né? Posso comer vermelho, eu posso comer tomate, eu posso comer moranguinho, eu posso comer melancia, tudo que for vermelho com a intenção de potencializar, ou eu posso trabalhar com um elemento fogo, né, através das velas, né? Que a vela é uma coisa que é possível a gente trabalhar com o fogo dentro de casa, né? Então, no apartamento, na casa, eu posso acender uma vela, simbolizando esse fogo, que é uma energia que trabalha muito com os elementais do fogo, que são extremamente rápidos, né, nos seus resultados, né? Então, a gente trabalha muito com velas coloridas, né, para trazer a conexão da cor, de novo, né, para um movimento mais rápido, que é o movimento com o fogo, né? E eu costumo dizer também que não é um movimento religioso, sabe? Tem uma discussão muito forte dentro do xamanismo, que xamanismo é religião, que xamanismo é caminho de autoconhecimento, que é um caminho espiritual. Eu não entro nessa discussão, né? Porque para mim os caminhos que importam são aqueles caminhos que me permitem caminhar, né? Sem bloqueio, né? Que eu possa conduzir, né, a minha jornada, a minha vida, sem ter quem me diga assim, aqui tu não pode, sabe? Isso aqui tu não pode porque isso aqui é dogma, né? Então, na espiritualidade eu vejo mais essa possibilidade. E nos caminhos nativos e cósmicos, né, xamanismo estelar, essa possibilidade ela é muito grande, né? Então eu sou responsável, né, pelas minhas conexões, eu sou responsável pela minha religiosidade interna, porque eu acredito que cada pessoa é uma religião única, né? Então eu não preciso me atrelar a nenhuma outra, né? Eu tenho que me atrelar à minha, né? Então quando a gente fala nesse sentido e quando a gente trabalha principalmente com as velas, né, a gente tem no Brasil o cristianismo muito forte e muitos limites, né? Então, quando a gente trabalha com vela e trabalha com vela colorida, muitas vezes a gente é condenado, né? Ah, não, tu tá trabalhando com vela vermelha, com vela preta, isso aí não é bom. Só que a visão da cosmologia energética, ela traz conhecimentos para cada uma dessas cores, né? Conhecimentos específicos, tipo o vermelho eu trabalho a força, eu trabalho a energia, né? O preto eu trabalho o futuro, a prosperidade. Cada cor vai trazer uma condição. E tem essa condição potencializada por um planeta e por uma constelação, né? Então, se eu falo de preto, eu estou falando de Plutão e eu estou falando da constelação de Leão, né? E dessa potencialização, né? Que a gente vê lá no ocultismo, né? Quando lá atrás no hermetismo, no ocultismo, se falava assim como em cima, é embaixo, né? Então essa conexão que pelo menos eu quando comecei estudei muito e muitas coisas eu não entendia, né? Porque não tinha prática. Hoje com o xamanismo e com a cosmologia, para mim é muito simples de entender, né? É muito fácil conectar. E isso aí a gente leva para o dia a dia, né? A gente leva para o nosso acordar de manhã, né? Quando a gente acorda dentro de um campo do fogo, né? Para quando a gente trabalha durante a tarde e trabalha dentro de um campo da terra, para quando a gente vai para o nosso happy hour ou volta para casa, para a família, que a gente entra no campo da água, né? E quando a gente vai dormir, que a gente precisa descansar, relaxar e a gente entra no campo do ar. Então, quando a gente começa a dominar, né, esses conhecimentos, a gente flui melhor, né, com a vida, com o caminho. E isso tudo eu devo, né, como é que é? Eu pontuo para esse xamanismo estelar, né, para essa cosmologia, certo? Eu acho que tu tocou num ponto interessante que é porque a gente está falando em xamanismo estelar, né? Porque na maioria das vezes o que mais se conhece sobre xamanismo
são as práticas da terra, né? Daquilo da conexão na terra. E muito do trabalho do xamanismo tem a ver com essa religação, né, com as coisas da terra, com os animais, com as plantas, com os elementos, com a gente tocar, né, um tambor para se conectar com a terra. Então, essa parte da prática, eu acho que é o que fica mais visível naquilo que é o xamanismo. E muitas vezes eu acho até que é uma separação entre as práticas da Terra, né, e as práticas cósmicas, né, que aí é quando eu estou num outro patamar, num outro nível de conexão. Então, é como se a gente aprendesse a fazer, na nossa realidade de separação, na nossa realidade de polaridade, né? Ou eu sou um ser das práticas da terra, né? E aí eu sou mais rústico, inclusive, né? Ou eu sou um ser que tenho práticas, né, meditativas ou práticas de conexão de seres mais elevados, como se esses seres não estivessem na Terra, né? Não estivessem também presentes. E no xamanismo estelar que a gente fala, porque muitos povos antigos e nativos, né, deixaram registros de que eles tinham conexão direta, né, com o céu, com o universo, com extraterrestres e tudo mais. Então, o que a gente traz aqui, e o Ninon falou muito de como que eu harmonizo, então, ser um ser cósmico, né, nesta realidade da Terra aqui, então como que eu continuo sendo um ser cósmico e infinito nesta realidade da Terra, evoluindo aqui e cumprindo com a evolução de todos os seres, né, com quem eu me relaciono. Então, a questão de não separar, eu acho que é importante para o xamanismo estelar, né? E mais do que isso, a questão de ampliar. Porque então, sim, eu tenho as práticas da Terra, né? Mas é um xamanismo vibracional, né? É um xamanismo que pratica na Terra aquilo que vibracionalmente está acontecendo num nível cósmico, né? Quando a gente fala de energias ou de cores que vêm de uma conexão direta com planetas e constelações, eu aplicando aqui na Terra, né, uma força vibracional através de uma vela colorida que eu planto, que eu, né, planto em cima de uma pedra e acendo e simbolizo isso como um fogo, né, para que as coisas então possam também se movimentarem. E essa eu acho que era a ideia assim que a gente queria trazer, né? O xamanismo estelar e por que isso? Porque ele não separa, né, o ser cósmico que nós somos e ao contrário busca a harmonização de uma realidade não, porque a realidade é aqui na Terra, né? Mas de uma conexão, busca ampliar essa conexão com planetas e com o universo como um todo na nossa experiência aqui. Então, era isso que eu queria complementar também. E tinha uma pessoa, acho que foi a Tuga que colocou, já faz um tempo, até porque eu estava acompanhando ali, que a gente aqui na Terra está se sentindo tão sem viço, né? Ela falou, o ser humano está opaco, parece que o ser humano está opaco, e será que nós aqui somos o aterro do universo, né? Tipo assim, caiu aqui, e o que a gente poderia fazer? E aí eu queria passar para o Ninon para a gente pegar esse gancho, né? Que é um sentimento e é uma percepção, e poder falar um pouquinho de como que o xamanismo estelar, então, pode nos ajudar a ser um ser humano mais viçoso, mais íntegro, né? Mais completo, mais interrelacionado, mais conectado, que aí sim eu acho que é a gente buscar a conexão que existe, né? Para muito além dessa nossa realidade polarizada, né? Para muito além. E o como que eu vou buscar, então, essas informações e trazer para o meu dia a dia. Todo o trabalho, né, da cosmologia e desse tipo de xamanismo é a gente buscar a harmonização do macrocosmos, que a gente chama,
com o microcosmos que somos nós. E quanto mais alinhamento e harmonização houver nisso, né, mais então eu consigo levar a vida com mais facilidade, né, sem tantas travas e evoluindo junto com esse todo. Mas é isso, somos nós um aterro sanitário praticamente do Então, universo, o que está eu achei acontecendo? interessante. Eu vejo aqui que tem um monte de gente falando, mas eu não consigo enxergar nada, então eu preciso do olhar da Márcia para isso aí. Mas essa fala do somos um aterro, né, sanitário, né, o nosso planeta é esse depósito, e eu gosto muito da visão, né, da cosmologia nesse sentido, porque ela nos conta que a Terra, né, é um lugar onde energias de outros lugares do cosmos vêm experimentar como é que é ser terráqueo, como é que é essa vida na Terra. E dentro dessa visão, cada planeta no nosso sistema solar tem um tipo de manifestação, tem um tipo de energia, né? Então, a Terra, dentro da visão da cosmologia, ela é um planeta marrom, né? Ela trabalha com a vibração e a energia do marrom, né? E o marrom é uma cor masculina que trabalha com códigos, com ordens, é autoritária, né? Então a gente tem essa característica neste planeta, que é diferente de Vênus, que trabalha com celeste, de Mercúrio, que trabalha com amarelo, de Plutão, que trabalha com preto. Então a gente tem várias conexões, né? Nesse sistema, né? E fora do sistema, naquele grande cinturão de estrelas que cerca, né, a nossa Via Láctea, né? Que são que a gente conhece dentro da astrologia como o cinturão zodiacal, né? E aí a gente vai ter cor lá também, constelação de Áries, dourado, constelação de Touro, verde. Então a gente vai ter cor, sempre passando por aí. Mas voltando à visão da lixeira, né? Cósmica. Aqui na Terra, a gente veio para aprender isso, a se organizar, para trabalhar os limites, como eu mando, como eu recebo ordem, como eu me conecto com algo que é terra. E na visão da cosmologia, cada ser humano que está aqui na Terra, ele recebe 12 energias. Então, eu sou formado por 12 energias. A visão da cosmologia me fala em 12 cores. Então, eu tenho dentro de mim essas 12 cores, que a gente trabalha como sendo as cores físicas, né, dentro da visão da cosmologia. E essa manifestação, enquanto eu estou na Terra, ela está presa em mim, ela está dentro do meu sistema neurológico, dentro do sistema neurológico comandando chakras, né? Então a gente tem na visão da cosmologia 12 chakras que são comandados por 12 planetas, 12 constelações. E essas energias que vêm de fora, elas vêm para experimentar, né? O que é ser um terráqueo. E faz parte do terráqueo toda essa coisa bélica que a gente vive, né? Todas esses momentos de nunca ter paz, sabe? O planeta nunca tem paz. E quanto mais eu estudo, né, a cosmologia, quanto mais eu vivencio ela, mais entendimento eu tenho que nesse planeta a paz não é possível, porque o ensinamento dele é esse, é a gente lutar pelas coisas que a gente quer, pelas coisas que a gente acredita. Só que tem vários temperos, né? E eu acredito muito que esse momento, né, até pelos trabalhos que a gente tem feito, esse momento é um momento de grande mudança. É um momento de grande mudança. E aí eu não vou ficar olhando, sei lá, as falas, os escritos que a gente vê de que foi recebido dos seres, não sei o quê, que a gente tem que acatar o momento, papapá. Não, eu não concordo muito com isso, não. Para mim, o que eu percebo é que existe um movimento onde um novo, e até essa palavra parece que ela já está meia batida, né? O novo normal, né? Não gosto dela também, né? Mas tem uma coisa nova chegando, né? E eu vi muito isso presente no último trabalho que a gente fez com os animais, né? A gente fez um trabalho de 4 finais de semana, onde a gente fez uma jornada para cada uma das direções, leste, sul, oeste, norte,
né, para cada um dos elementos, fogo, terra, água e ar, onde a gente buscou um animal para montar um totem para cada um dos participantes, né? E o que foi muito mágico, a gente estava com 25 pessoas, né, nesse trabalho. Foi muito mágico, porque em cada jornada que a gente fez, as 25 pessoas fizeram conexão. Elas trouxeram, né? Elas trouxeram alguma viagem, alguma história, trouxeram animais, né? E a gente teve a presença de muitos animais que não estão mais nas nossas dimensões, né? Na nossa dimensão. Dragão, unicórnio, centauro, Pégasus, Grifo. grifos, aquele outro do nórdico lá, Esqueci o nome dele agora. que é uma lula gigante, Kraken, Kraken. né? Então teve muitos animais que não estão mais nessa dimensão. E só porque eles não estão nessa dimensão, eu não tenho o direito de dizer que eles não existem. Eles existem numa outra frequência. E por que isso me chamou a atenção? Porque as portas dessa multidimensionalidade, ela está aberta. Então esses animais eles estão entrando e saindo, os nossos estão entrando e saindo, e isso é uma troca que está acontecendo. E para quem tem um pouquinho mais de sensibilidade, começa a perceber que isso está acontecendo. Então, tem muitas pessoas nesse momento que é extremamente angustiante para muita gente, que está muito tranquilo, que está muito tranquilo e que parece que as coisas agora que estão indo para o lugar, sabe? É uma contradição até, né, isso que acontece. E eu vejo que quem está conectado, principalmente com o que a gente chama hoje de xamanismo estelar, ou seja, com o xamanismo da Terra e com o xamanismo que está lá fora, sabe, a conexão que está lá fora, vai passar por isso com muito mais tranquilidade, com muito menos sofrimento, né? E uma das coisas que a gente fez nesse sentido foi que eu fazia só vivencial, né? Eu fazia todos os meus trabalhos vivenciais. Março lá, quando interrompeu tudo, eu tive umas 2 semanas ainda que eu falava com a Márcia assim, meu Deus do céu, o que vai ser agora, né? Só que a gente começou o processo dos encontros de domingo, né? O Nicolas, que é o nosso filho, ele diz que é a TV Tambor, né? Então a gente começou com a TV Tambor, né? Que é os encontros do domingo, onde a gente toca, a gente se conecta. As pessoas, algumas assim, estão com a gente desde o primeiro e a gente já está no 28º amanhã, né? Encontro, todos os domingos, né? Não sei quando é que isso vai terminar. E a gente tem a proposta de fazer um grande encontro lá na chácara, né? Só que ainda não foi possível. Mas assim que possível, a gente vai fazer esse grande encontro, né? Então, as dimensões, elas estão, como é que é? Os véus, né? E dentro do ocultismo se falava muito desses véus, né? Eles estão muito tênues. Então, quem está se trabalhando um pouquinho, quem está mais sensível, faz essas conexões. E nesse momento a gente começou a trabalhar o online, né? Tanto que a gente está aqui nesse momento, né? Não é uma coisa assim que eu amo de paixão, que eu tenho dificuldade de fazer, né? Essa coisa acontecer, né? Eu acho que agora eu já até tinha dificuldade, né? A coisa agora está mais tranquila, né? Mas a gente começou a estruturar esse trabalho, né, do xamanismo estelar, né, em turmas. Então, a gente tem hoje uma estrutura, né, que a gente trabalha um curso básico, um curso intermediário, um curso avançado, né, e depois aí tem uma outra parte que é cálculos, né, para trabalhar um mapa gestacional, né, um mapa cosmológico, né. Então, tem uma estrutura que durante 20 anos eu não tinha conseguido ainda colocar, né, fazer essa estrutura. A Márcia, como parceira nessa jornada, ela já conhece também a cosmologia, no mesmo tempo que eu conheço, ou seja, 30 anos. Só que durante um momento a gente seguiu caminhos diferentes, né? A gente caminhou, né? Estradas diferentes. E com a pandemia a gente conseguiu voltar para a mesma estrada, né? Não que a gente não tenha trabalhado antes junto, a gente trabalhou bastante antes junto, né? Mas depois as coisas foram mudando e agora a gente está junto de novo, né? Tá junto de novo no trabalho, né?
Então, ele fortificou muitas coisas, sabe? Ele fortificou o trabalho, o conhecimento. Eu, dentro da cosmologia, o que me direciona é a cor branca, né? Que é muitas vezes ficar viajando mesmo na maionese, perder tempo. Eu sou um tremendo, ah, como é que eu vou dizer assim? Eu sempre estou atrasado, né? Então isso é uma característica minha, né? Pelas minhas energias, né? A Márcia, o que leva ela é o azul, é o conhecimento, né? É o equilíbrio, né? Então acabou fechando muito bem porque a gente está conseguindo materializar, né? Dois signos de ar, né? Gêmeos e Libra, conseguindo materializar. Isso aí é bem difícil, mas a gente está conseguindo, né? Às vezes meio que se beliscando, mas tá saindo. Então, uma das coisas assim que a gente está trazendo também hoje é um convite, né, para quem tiver com vontade de conhecer mais todo esse caminho, toda essa história, que entre em contato. A gente está iniciando no dia 1º e no dia 5, 5 de outubro, duas turmas novas, né? E uma coisa assim que foi incrível, né? Porque a gente estava com para onde é que nós vamos, como é que vai ser. Quando a Márcia começou a estruturar, ela ficou meio apavorada, né? Porque cada trabalho que eu fazia com a cosmologia energética, eu fazia uma apostila, né? E a apostila para mim era a ver com aquele grupo que eu ia atender. Então não tinha uma apostila que falasse igual a outra, cada uma era uma, né? Então ela sofreu um pouquinho para botar isso aí num alinhamento, né? E a gente está indo para oitava e nona, né? Oitava e nona Oitava e turmas. nona turma, né? Uma coisa que iniciou em abril, né? Então está sendo muito intenso, está sendo muito legal, né? E talvez o que conte, assim, né, que não tivesse sido a pandemia, né, a gente não teria que estruturar isso para o online, que é um desafio tremendo, né, colocar uma sabedoria estelar, né, um tipo de conhecimento que é tão sensorial também, que está tão ligado, né, a contato, a relação com o outro, e aí acabar colocando isso numa estrutura, sem tornar isso, né, uma coisa que não tenha a ver com o conteúdo, com a temática, né? E acho que a gente também, nesse processo, ainda está aprendendo, mas pelo menos esse curso básico que o não está falando, né, que a gente já tem feito com mais frequência, ele tem já uma estrutura baseada, claro, toda a experiência das 1000 apostilas, né, assim, do Ninon, mas tem ali uma sabedoria consolidada, né? Esse trabalho do básico, ele é muito consolidado em cima de todo um campo, né, de trabalho que o Ninon já tinha aberto e já fazia. E o que eu acho bacana de contextualizar assim para vocês é que a gente nesse trabalho, né, conta então toda essa perspectiva do xamanismo estelar, né, que vem da cosmologia, né, da experiência que ele não traz. A gente vem desde uh, como nasceu a cosmologia, porque na verdade nasceu de uma experiência com povos xamânicos, né? Como ela nasceu, como hoje a gente já consegue falar da cosmologia e do xamanismo ligando com a ciência, né? Porque se a gente fala que é um xamanismo vibracional, então a gente está falando de ciência também, e que não precisamos brigar, né? Que uma coisa é uma coisa e podemos ir integrando tudo. E depois a gente já começa falando assim de como por esse viés, né, da cosmologia, as cores, então, que não estão relacionadas exatamente com nada da cromoterapia, de nada. Cada cor que está ligada a um planeta e a uma constelação, ela tem uma vibração específica e ela tem um significado específico, né? Então, nós falamos das cores e falamos de como é a formação energética do ser humano, baseado, nessa sabedoria. E depois dessa primeira fase, a gente vai direto, então, para a magia tribal. Então, que é como que todo esse estudo, toda essa conexão, né, que foi possível
ser traduzida, né, para nossa forma de compreender, porque nós não somos um povo xamânico, né? Nós não estamos lá vivendo, mas como traduzir isso para práticas de conexão. E aí tem todo um trabalho, né, de como que a gente trabalha com pedras, como que a gente trabalha com as velas, como que a gente vai trabalhando com essas cores também, até a gente poder fechar esse básico, vamos dizer assim, né? Tem um pequeno oráculo de pedras que a gente trabalha também. Um oráculo pessoal, né? E o mais bacana, que eu acho que é o mais legal, é a gente ver os resultados que as pessoas vão trazendo, né? Durante o curso também, elas vão trazendo, tem um preparo de uma pedra pessoal, que é uma pedra que no curso a gente fala, ela é uma pedra trabalhada para empoderar, para nos empoderar e ao mesmo tempo ela vai sendo tão trabalhada que ela se torna uma bateria, né, para a gente também. E usar essa pedra, né, quando a gente precisa dela também é muito importante. Então, essa é toda uma estrutura do básico, que são essas turmas que vão acontecer agora, na semana que vem. E depois disso, e aí a gente tem muito a agradecer às pessoas que fizeram o básico, né? A gente começou a estruturar, então, um nível intermediário para focar bastante, assim, especificamente, aliás, numa ferramenta da cosmologia energética, que é um mapeamento que a gente faz. Deu aqui uma pequena invasão, gente. Uma pequena invasão que o Mil quer participar também. E o mapa, então, cosmológico ou gestacional, como a gente chama, né? Que é o mapeamento, aquela formação energética do ser que a gente viu no básico, né? Então, a gente volta e aprofunda essa formação energética através de uma ferramenta que existe, que é o mapa gestacional. E aí foi super interessante, porque até então, né, nós não tínhamos estruturado isso até para formar pessoas para trabalhar com a cosmologia também, né? Essa é uma das ferramentas que podem ser trabalhadas. E esse intermediário, o primeiro grupo já terminou, as primeiras 2 turmas, tem 2 turmas em andamento, e as pessoas que não estão interessadas, talvez, nisso para incluir nos seus trabalhos, né? Criaram uma possibilidade de aprofundamento do autoconhecimento fantástica e de conhecer as pessoas também, porque afinal das contas a gente também está se aprofundando em si, porque isso vai nos permitir conhecer melhor as outras pessoas também. E agora a gente já tem um nível avançado, então, que é onde as pessoas estão fazendo essa leitura, e a gente vai ampliando as dicas, né, sobre a magia tribal, como que a gente então continua usando esses elementos no nosso dia a dia, na nossa prática, como é que a gente vai fazendo as pequenas mágicas e magias, né, para tornar a nossa experiência aqui alinhada, mas vivenciada também, né, experimentada de alguma forma. E a gente vai se vendo transformando a nossa realidade, transformando o mundo. E aí eu acho que sim, eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para se tornar um, um mago, né? Assim, um mago, um bruxo da sua própria vida e com isso fazer bem, né? Para a vida dos outros, de todos os seres e a vida do planeta. Então é isso, né? Não veio falando da estrutura Essa, e eu já me. essa questão, né, do mago, do bruxo, né? Eu acho importante e é uma das coisas que eu costumo falar bastante, né? Energia, ela é igual em qualquer situação, né? E não tem uma energia negra, energia branca, ela é energia, né? Então, o bruxo trabalha com energia, o mago trabalha com energia, o feiticeiro trabalha com energia, o sacerdote trabalha com energia. Então, quando a gente fala do mago e da magia, a gente está falando dessa coisa da energia, do trabalho com a energia, né? E a qualidade, né, que a gente foi muito acostumado, né, até por conta das religiões, a julgar, né, a nominar, né? Ah, aquela pessoa trabalha com magia negra, né?
Puxa, eu acho fantástico. Na cosmologia a gente trabalha com magia negra, vermelha, branca, amarela, dourada, prata. Muitas cores a gente trabalha, né? Por quê? Porque o que a gente trabalha mesmo é energia, né? E na realidade, a qualidade, o resultado dessa magia está em quem está usando, está em quem está fazendo. Se a pessoa é do mal, ela vai fazer a energia na cor que for, ser do mal. E se a pessoa é do bom, não importa a cor que ela vai usar, vai ser do bem, né? E uma outra coisa que também eu acho interessante na visão da cosmologia, e numa das falas da Márcia, né, que ela diz assim, a ciência, né, tá junto com esse caminho. Na realidade, a ciência, hoje, ela é filha do xamanismo, ela é filha das culturas ancestrais, das culturas nativas. Ela só foi muito para o mental, né? Então, essa ida da ciência para o mental desconectou ela da Terra, né? E até nos movimentos espirituais nos últimos anos, a gente consegue ver movimentos que foram para o ar, né? Então, a própria época da New Age, né? Era tudo muito no ar. Uma pessoa está participando de movimento New Age, se tu dá uma tocadinha nela, ela sai voando, flutuando, né? E agora a gente veio também para um movimento muito terra, que é onde a gente encontra grande parte dos caminhos xamânicos, né? Pessoas aterradas, né? E aí eu gosto de alguns caminhos xamânicos que trabalham com a inteireza, né? Eu sou terra, mas eu sou ar, né? E quando a gente fala de xamanismo estelar, a gente está falando dessa conexão, das pessoas que têm conexão com a terra e conexão com o ar, né? Elas conseguem ser grandes copas de árvores e grandes raízes, né? Então isso aí traz muita sabedoria e quando a gente faz essas conexões, né, com os planetas, com as constelações, a gente está trazendo também sabedorias, né? Então cada cor ela vai ter uma sabedoria. E se eu digo que essa cor e essa sabedoria mora dentro de mim, né, que foi uma coisa que eu falei, a gente é formado por 12 energias, eu estou dizendo que tem 12 eus dentro de mim, né? A nível psicológico parece uma loucura, mas Jung trabalhava já com essa visão, né? Eu não sei se ele teve lá com os Divaros, se ele conheceu o Juan, né? Mas ele já trabalhava com essa visão, né? De muitas personalidades dentro de uma mesma pessoa. A diferença é que a ciência tenta encaixotar, né? E o trabalho nativo, né, o trabalho dos povos ancestrais, para eles é tudo muito natural. Então não tem problema nenhum se eu me sentar e ficar conversando comigo mesmo. E se de repente eu me sentar e estiver conversando comigo, uma outra parte de mim resolve também falar, né? É natural. Até 12 partes na visão da cosmologia é natural. Eu tenho 12 Ninon dentro de mim, né? Cada um tem uma cor, cada um tem uma conexão, cada um tem uma energia. E à medida que eu começo a conhecer isso tudo, a vida ela começa a ficar mais fácil, né? Eu consigo me tornar muito mais eficiente, né? E uma das coisas que dentro do xamanismo, em algumas nações, né, em alguns povos, é muito forte, é quanto mais eu tenho consciência daquele que eu sou e da minha força, mais eu posso fazer, inclusive a ponto de barrar a morte, né? Então, se eu tenho muita consciência, se eu tenho um nível de equilíbrio, eu posso escolher a hora da minha morte, né? Assim como eu posso produzir os elementos em alguns lugares. Eu posso produzir fogo, eu posso produzir chuva. Eu sei de muitas pessoas que estão trabalhando com xamanismo e que estão num processo, né, muito forte de ajuda para as queimadas que acontecem no Brasil. Só que o que acontece? Essas pessoas elas estão trabalhando, né? A gente se coloca também nesse trabalho, mas as pessoas que vibram no fogo, elas são muito mais fortes, né? Então, quanto mais eu levo esse conhecimento para as pessoas, e pessoas simples que não têm caminho nenhum ainda, né? E isso a gente tem visto nos grupos, pessoas que são leigas, né? E que começam a se encontrar e começam a descobrir o poder que elas têm. Quanto mais gente a gente juntar nessa vibração, mais chance de mudar a gente tem, né? Não tem, claro, dentro do planeta as pessoas que vão brigar,
sabe? Que vão para a rua, né? E tem as pessoas que vão ficar na vibração, né? Que também é uma grande força, né? A gente vive um momento assim de muitos desafios, né? Onde cada um vai ter que se colocar do jeito que acredita, né? E vai ter que potencializar as forças que tem, né? Eu acredito muito nisso, que a gente pode muito desde que a gente esteja conectado, né? Por conta daquilo que eu falei antes. A Terra é um planeta que veio para nos formar e para nos ensinar coisas que em outros planetas não é ensinado, né? Vênus, que trabalha com a cor celeste, é um planeta onde a energia feminina é muito forte, né? E quando eu falo da vida em Vênus, eu não estou dizendo que ela é igual à nossa. É energia. Então, a energia que vem de Vênus, né, ela tem essa qualidade, né, do feminino. Assim como a energia que vem da Lua, que é o violeta, tem a qualidade de nos transformar, tem a qualidade de tocar o nosso emocional através dos próprios movimentos da Lua, cheia, minguante, nova, crescente. Né? Isso trabalha as nossas emoções. E isso aí não tem nenhum cientista que não aceite. A Lua influencia a Terra, o planeta, né? Influencia as marés, influencia o nosso corte de cabelo, o nosso corte de unha, as nossas emoções. Então, se a Lua influencia, por que que os outros planetas não podem influenciar? Não só podem, como fazem. Eles fazem isso, eles influenciam. E as constelações da mesma maneira, né? Então, quando a gente fala do xamanismo estelar, a gente está tentando costurar tudo isso, né? E costuras que, em muitos momentos, a própria ciência já está dando aquela marteladinha de confirmo, confirmo isso aí, né? É como nas constelações, né, familiares, sistêmicas, que tem um cientista chamado Rupert Sheldrake, um inglês, que ele fala de campos morfogenéticos, né? Quem trabalha com constelação ou quem já fez constelação já ouviu falar disso, né? O que ele está falando? Que existem campos de energia que basta a gente acessar. Então eu encaixo a minha mãozinha lá naquele campo e eu bebo o conhecimento daquele campo e mando o conhecimento para aquele campo. E aí a gente tem os campos das cores, os campos que a constelação familiar utiliza, que são os campos dos sistemas familiares, né? Para tudo. Tem um santinho, tem lá São... Qual é aquele das causas? Expedito. Santo Expedito, né? Tem Santo Expedito, nossa, ele teve um momento aí, alguns anos atrás, que ele estava potencializadíssimo, né? Tinha santinho até em açougue e farmácia, Que é das né? causas Que é o impossíveis. das causas impossíveis. O que aconteceu? Alimentaram o campo energético dele, ele potencializou e todo mundo que se encaixava lá recebia e dava, né? Então, isso acontece com tudo, com todos os movimentos. Acontece quando a gente faz um círculo de proteção, acontece quando a gente começa a potencializar demais alguma coisa, né? No início, eu não curto falar em política, mas quando a gente potencializa muito o direcionamento para um caminho político, ele vai se reafirmar, sabe? Ele vai potencializar. Então eu aprendi a relaxar, né? A relaxar com algumas situações para que a própria situação começasse a se acomodar, a se encaminhar, né? Então, gente, eu não sei se tem alguma pergunta, Márcia, ali. Se vocês Não. quiserem perguntar alguma coisa, né? Porque a gente já está indo É, pro final, porque eu, é muito bom falar, muito bom conversar, né? Mesmo que eu não esteja enxergando vocês, tem muitas pessoas que eu conheço, né? Então, quando eu vejo o nomezinho ali, eu entro no campo, né? Eu entro no campo dessas pessoas, né? E para mim é muito gostoso fazer esse movimento. eu vou juntar duas falas aí que passaram, né? Que uma foi assim, como, né, a gente ser tranquilo, como ficar tranquilo, né? Ou como ficar em paz com tudo que está acontecendo, com o Pantanal queimando, né? Ou com o planeta como um todo. E realmente eu acho que isso faz parte dos desafios que o Ninon citou, que são desafios cada vez maiores, né? São desafios de morte, né? São desafios de destruição, são desafios que atentam
contra, né, aquilo que a gente poderia vivenciar de outra forma. E aí, junto isso, com uma outra fala, que enquanto o Ninão estava falando, a Margarida Cunha citou também, que sim, que as pessoas então vão ter que se juntar mais, né, e se conectar com grupos com a mesma vibração, e vão ter que estar buscando locais onde elas se sintam fortalecidas, e a gente acredita nisso também. Então, assim, já finalizando, né, e caso vocês queiram ainda trazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente fica à disposição, o Ninão está aí para isso também. Mas eu, enquanto o Ninão estava falando isso, eu me lembrei de uma música que é uma música pouco conhecida, mas que ela dizia assim: vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois, né? Então, eu acredito que todo esse conhecimento, né, esteja à disposição e que a nossa contribuição, então, tem a ver com chamar mais gente, sabe? Para que cada um se empodere, que cada um viva a sua verdade, mas que também encontre, né, informação disponível, que encontre conexões para que ela possa, então, se sentir não só fortalecida individualmente, mas sentir que não está só, né? E porque precisa. Nós vamos precisar de todo mundo. Acho que até é como se a Terra dissesse, né? Vamos precisar de todo mundo. Sempre precisou, mas agora mais do que em qualquer outro momento. E um mais um sempre é mais que dois. E essa é a proposta que a gente tem, sabe? De ir compartilhando um conhecimento e de ir juntando pessoas, né? Para que cada um descubra no seu local, do seu jeito, com a sua verdade, aquilo que ele é capaz de fazer. É isso que eu queria dizer. Então, Vamos gente, ver. porque uma coisa importante nessa relação aí, o que que eu posso fazer, né, pelo outro, o que que eu posso fazer pela Terra, o que que eu posso fazer pelo planeta, né? Tá dentro de nós, né? E eu só posso fazer pelo outro e pelo planeta se no primeiro momento eu fizer por mim, né? E eu acho que nesse sentido, né, esse xamanismo estelar, ele é um acordar das nossas forças, das nossas potencialidades. Eu preciso reconhecer em mim as forças que eu tenho, sabe? O bruxo que mora em mim, a feiticeira que mora em mim, sabe? Eu preciso reconhecer isso, porque só assim eu posso fazer algo com mais resultado, né? E o trabalho que a gente vem fazendo nos últimos tempos, né? Ele está muito direcionado para isso, para a gente se reencontrar e encontrar as nossas forças, as nossas energias, né? A nossa magia, né? E quando a gente fala muito da magia tribal, né? Magia tribal é uma magia simples, né? Eu brinco, né? Tu já fez chá para alguém da tua família? Tu já misturou duas ervas para fazer um chá para alguém? Tu já fez um emplasto com um chá para botar em alguém? Gente, isso tudo é magia tribal, né? Então é simples. Eu posso usar as plantas, eu posso usar as pedras, eu posso usar a sabedoria e a magia, né? A medicina dos animais. Eu posso usar tudo que a natureza tem para nos dar. A gente só precisa aprender a ler, né? Eu tenho que sair daquele tempo em que eu sonhava com cobra e aí eu ia pesquisar e lá aparecia, nossa, sonhar com cobra é morte na família. Era só tragédia, né? Né? Porque Traição, uma coisa. traição, né? Porque a gente está muito acostumado de um sistema onde o medo é mais forte, né? Então ele vem potencializar esse medo. E eu acho maravilhoso a gente sonhar com cobra, né? Porque é mudança que está chegando, né? A cobra, uma das medicinas dela é justamente na troca da pele. Ela não se cabe mais aonde ela estava. Então ela precisa trocar, ela precisa mudar. E aí, quando ela perde a pele, o novo está chegando. Puxa, essa medicina me agrada, sabe? Essa medicina é a medicina que eu acredito. E para qualquer animal, sempre vai ter uma potencialização, né? A gente também vai divulgar depois, eu agora não me lembro, né, de data, mas nós vamos repetir, né, porque algumas pessoas pediram, né, o trabalho com os animais, né? E uma coisa que eu não levava muita fé, né? Como é que eu vou fazer uma jornada online?
né? E o que eu comecei a aprender é que o campo que a gente abre, né, que é aquilo que eu estava falando da ciência, né, comprovando isso aí, ele está muito além, além da máquina. Ele tem muito a ver com a nossa vibração. Então, se a gente vibra, né, em uma determinada direção e a gente acredita naquilo, e as pessoas que se unem contigo também acreditam, a gente cria um movimento, a gente cria uma mudança, né? Tá aí os movimentos do milionésimo círculo, do centésimo macaco, dos 8.000 tambores, isso tudo são movimentos de campo, né? De vibração, de energia, e que acontecem, né? Queria só agradecer que a Tuga Martins colocou ali o nome da música, né? Que eu lembrei. Aliás, ela é conhecida, eu achava que estava tão distante na minha memória. E sincronicamente, vamos dizer assim, né? O nome da música é O Sal da Terra. Então, que a gente possa, né, levar daqui e de todas as partilhas, né, que a gente faz em nome de algo maior, né, ou em nome de algo que vai nos levar para uma corrente, né, do bem, ou vai nos levar para um lugar de luz, que a gente possa fazer isso pela terra, né? E esses são os pequenos sais da terra, vamos dizer assim, né? Que cada um possa, né, colocar um pouquinho desse sal, né? Porque a vida também depende disso. Então, agradeço, porque a música veio, mas eu não sabia já nem de onde, né? É uma música bem conhecida, uma música brasileira aqui. Acho que é isso, Então, gente. gente, hoje a gente trabalhou o dia inteiro atendendo com grupos, né? E tinha esse desafio, porque às vezes a gente põe uma data e faz uma programação e não fica pensando muito na programação, porque se a gente fosse pensar, nós não ia fazer, né? Então, a gente colocou essa programação hoje, né, desse encontro. A programação dela não existia, nós jurávamos que hoje de manhã cedo nós ia criar, né, um roteiro, né, para a gente falar. O roteiro, depois, se a gente puder ouvir de novo, né, essa gravação, aí a gente vai anotar qual foi o roteiro, porque não tinha roteiro, a gente precisava da presença, né, de vocês para saber o que ia ser falado, né? E a questão é trazer o tema, né? O tema que é um tema da vida já, né? Da vida do Ninon, com certeza, quase todo o tempo, né? De dedicação, assim. E é um tema que, como eu falei, é o que a gente vê como uma contribuição para levar adiante. Então, a gente só tinha o tema, tinha também uma ideia, né, assim, de fazer uma. Fazia tempo agora, né? A última vez que o Ninon falou de xamanismo estelar foi em julho, então já estava em tempo. A gente aproveita também e convida, né? Se vocês quiserem saber mais sobre os cursos, podem pedir pelo Facebook. Enfim, tem um link com as informações também, que é a maneira que a gente está com isso mais estruturado. Mas é muito bom também poder ter esses bate-papos, né, não tão formais, mas que eu acho que acrescentam tanto. É como se a gente estivesse num círculo em volta de uma fogueira. Nós não temos uma fogueira, mas a gente está com uma vela acesa aqui. Ó, deixa eu... E para nós ela simboliza, né, assim a nossa Então, fogueira. a gente tá com... Eu normalmente, antes do trabalho, né, ou com os grupos mesmo na internet, a gente sempre faz a conexão, né? E nessa conexão a gente sempre puxa uma vela colorida, para saber qual é a intenção, né? E quando eu puxei a nossa vela para esse encontro, né, eu não fiz uma abertura junto com vocês, então eu fiz isso antes, né? Nessa abertura, a vela que saiu foi uma vela preta, né? Preta que fala de Plutão, né? Se a gente olhar pela astrologia, é um planeta que mexe muito com o nosso inconsciente, né? Com as nossas sombras, né? Se eu olho pela cosmologia, é o planeta que nos leva para o futuro, que nos leva para a materialização das coisas, que leva para a prosperidade em todos os níveis. Então, quando eu puxei essa vela e acendi ela, eu gostei muito, porque eu acho que é esse o objetivo maior, é a gente olhar para frente com potencialidade e com empoderamento, que é isso que essa energia traz, né? Constelação de Leão, né?
Então, a gente foi brindado por essa energia, né? E eu sempre me conecto muito com a energia que sai, né? Então, eu acredito muito que a gente está levando um pouquinho dessa energia para cada uma de vocês, para cada um, para todos nós, né? A gente vai encerrando, então. Se alguém quiser mais informações, entre em contato, a gente vai respondendo, tá? Na medida do possível e do impossível também, né? Gratidão a quem esteve aqui com a gente, gratidão às pessoas que eu não via. E aqui eu vou falar não via, porque à medida que eu leio o nome aqui, a pessoa materializa, né, na minha frente, né? Algumas pessoas há muito tempo, outras mais recentes, né? Algumas agora há pouco, quando a gente estava trabalhando com o jogo das pedras, né? Então é muito energizante. Eu acho que essa é a palavra, energizante, né? Fazer esses movimentos, pequenos movimentos, onde a gente consegue se alimentar com mais intensidade. E nos nutre também, né, gente? Saber aí que tem um círculo, como eu falei, é como se a gente tivesse. Tem um tema, né? Um tema de vida, um tema para compartilhar, tem a fogueira, tem as pessoas. E gratidão a todos, tá? Que tiveram aí acompanhando, né? Assim, o bate-papo, muito embora ele não seja nem presencial e nem possibilite uma troca verbal, assim, mas a gente sentiu, assim, né, a presença de todo mundo, desde que ficou um grupo, fui acompanhando, né, assim, ficou um grupo aí de umas 30 pessoas e eu percebo isso como um grande círculo em volta dessa fogueira do preto, que seja o nosso futuro, que seja a materialização das coisas todas que a gente aqui está compartilhando e jogando aí no universo. Tá bem? Obrigada para todos, obrigada. Como o Ninão falou, teve gente aí tão antiga, o Timberê também mandou um abraço por ali Opa! também. E das pessoas que estavam conosco agora, né? Não, como é que é? Não enjoaram assim e voltaram, porque a gente também convidou eles, claro. E muito obrigada para todo mundo. E daqui a um tempinho mais, né? Quem sabe a gente está aí de novo. Quem sabe não, com certeza vai estar aí de novo para trocar mais um pouco. Então, eu vou me despedir com o trechinho da música que a Márcia trouxe, que a Tuga lembrou, né? Eu não tenho dúvida, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Gente, gratidão, um bom caminho, um bom final de semana, né, para vocês. Quase madrugada lá para o pessoal que está aí com a gente, que é de É de Portugal, Portugal. né? Então tenham um bom descanso, né? Esse presente que a gente ganhou, né, de unir Brasil e Portugal nos trabalhos, está sendo de uma energia muito forte, né? O xamanismo das Américas, junto com o xamanismo europeu, com o druidismo. Isso aí está sendo de uma fonte de grandes ensinamentos para a gente, né? Então, gente, gratidão mais uma vez. E entrem em contato, tá? Um beijo, Um gente. beijo grande para Até mais. vocês, tá? E a gente vai falar de novo, tá? Um beijão. Gratos. O que está escrito? Encerrar o vídeo ao vivo. Encerrar? Sim, porque provavelmente.